Qual é a sua opinião? Você costuma dar muitas opiniões por aí, mas assim, são opiniões soltas? São opiniões ditas assim, sem sentido? Então vamos entender a nossa aula de hoje. Tudo bem então, oitavo ano? Nós vamos seguir agora com a nossa primeira aula do segundo bimestre. Combinado? Galera, nós vamos aí começar essa aula falando sobre o gênero textual e dissertação escolar. Eu convido vocês a abrirem o livro aí na página 2 a seguir. É importante, galera, que vocês assistam às aulas com o livro também na mão. Tá? Não faz sentido você ver a aula e depois fazer as atividades separado, ok? É importante que nesse momento você faça o uso da videoaula, mas também com esse livro, tá bom? Então, pegue o livrinho de vocês aí e abram aí, tá? Na página 2, capítulo 4 a seguir, tá bom? Aqui, ó, eu tenho uma pergunta, que eu comecei o vídeo já fazendo ela. Qual é a sua opinião? Tá? E aí nós temos 3 perguntinhas embaixo. Sua cidade tem problemas? Qual a pior deles na sua opinião? Pense em uma ou mais formas de resolvê-los. Geralmente existe mais de uma forma de se resolver um problema urbano ou social. Como se decide qual é a melhor solução? Tá vendo aí? Vocês percebam, aqui eu quero que vocês entendam que aqui essas perguntas são perguntas direcionadas para nós leitores, mas que simplesmente eu não posso responder, como diziam os antigos, palavras soltas. Então, para responder essas questões aqui, eu preciso ter um embasamento teórico. Como é que eu construo esse embasamento teórico? Eu preciso construir um embasamento teórico a partir de vivências de leitura, de filmes que eu assisto, de opiniões que eu escuto por aí de outras pessoas, e aí eu vou... toda opinião que eu escuto por aí, ela é real? Ela é de fato verdadeira? Tá? Eu preciso então validar essas opiniões que eu escuto por aí se são reais, se são fontes seguras, tá? Beleza, continua. O que mais? Como é que eu construo mais minha referência? A principal fonte de construir uma boa referência teórica é lendo. Leituras em revistas científicas, jornais, assistir jornais, notícias, assistir livros, sejam livros técnicos, sejam livros de literatura, enfim. A leitura é super importante para que você construa conhecimento. Quando eu leio, eu estou construindo saberes e a partir disso eu tenho referências, tá? Quando eu falo para você sobre essa questão da opinião, a opinião alheia, não é toda opinião que eu ouço por aí que eu tenho que tomar como verdade. Eu preciso conferir se essa opinião que eu ouvi por aí é uma fonte confiável ou não, tá? Ok. Na dissertação escolar aqui, do painel de leitura, nós temos aí uma redação com o tema que é publicidade infantil, que teve a nota 1000 no Enem. Quer dizer, a nota 1000 é a nota máxima que um aluno pode conseguir no Enem. Então, essa aluna, ela conseguiu aí a nota máxima, tá? O tema era publicidade infantil em questão do Brasil, tá bom? É super importante que vocês entendam que para construir um texto dissertativo, eu preciso de alguns conceitos aí, tá? 3, que são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, ok? Lembrando que em um texto dissertativo eu tenho uma característica principal, que é a opinião. Por isso que já começa o livro perguntando sobre a sua opinião sobre determinado assunto, ok? Então, na introdução, como é que eu começo? Eu preciso ali colocar na introdução, eu preciso sinalizar para o leitor qual é a ideia desse meu texto. O que eu vou escrever ali? O leitor, então, nesse primeiro parágrafo, ele já precisa entender do que se trata o assunto, tá? Quer dizer, eu posso construir então essa introdução em um parágrafo, ok? Vamos então para o desenvolvimento. No desenvolvimento, o que eu preciso fazer? Eu posso construir esse desenvolvimento em 2 parágrafos. Nesse desenvolvimento, eu vou desenvolver melhor aquela ideia que eu coloquei lá no primeiro parágrafo. Então, aqui agora, no segundo parágrafo, eu vou utilizar melhor essa construção dessa ideia lá do primeiro parágrafo. Quer dizer, eu vou sinalizar para o leitor, eu vou mostrar para o leitor, fazer com que esse leitor compreenda, então, a minha opinião, os meus argumentos. Eu coloquei aqui argumentos. Então eu preciso que esse leitor ele entenda. Por que um leitor? Eu não escrevo para mim.
Eu escrevo para outras pessoas lerem. Quem escreve, escreve sempre algo para alguém ler. É super importante isso, porque você não escreve para você. Então é importante que alguém vai ler esse seu texto. Alguém ou várias pessoas vão ler, tá? Então nesse desenvolvimento eu posso desenvolver ele em 2 parágrafos, colocando ali nas linhas uma compreensão melhor, quer dizer, eu desenvolvo melhor essa ideia, eu vou construir melhor essa ideia no desenvolvimento, tá? A outra etapa é a conclusão, que é a terceira etapa e última. Eu posso fazer essa conclusão em um parágrafo. E ali eu posso utilizar, para que eu construa melhor essa conclusão, eu tenho que dar a ideia para o leitor de que eu estou fechando a minha ideia. Quer dizer, lá no primeiro, na introdução, eu abro essa ideia, eu coloco ali, eu sinalizo para o leitor qual que é a ideia desse tema. No desenvolvimento, eu desenvolvi bem ali essa minha ideia. E na terceira parte, que é a conclusão, eu preciso sinalizar para o leitor que essa ideia minha se fecha. Quer dizer, eu preciso dar uma solução para aquela ideia ali. Tá? Eu fecho, então, essa solução. Ok? É tanto que a autora aqui no painel de leitura, ela coloca assim, ó, contudo, nenhum controle publicitário, ou bom exemplo, quer dizer, a palavra contudo sinaliza para eu, leitor, que contudo é um fechamento dessa ideia. Contudo, portanto, e por aí vai. Quer dizer, essas palavras elas dão noção de que eu estou fechando uma ideia. Quer dizer, eu concluí ali, eu estou fechando. Essa é a minha última parte do texto, ok? Eu convido a vocês a lerem tranquilamente, calmamente essa dissertação. Tá? Leiam, vejam o que essa autora colocou aqui. Percebam que aqui também há uma linguagem de fácil compreensão. A autora não colocou nenhuma palavra aqui difícil, nenhuma palavra rebuscada. Quer dizer, todo leitor ele consegue ler e consegue entender isso aqui. Quer dizer, é super importante também em uma redação, em uma dissertação escolar, que eu escreva de forma clara, simples e objetiva. Então, essa é a premissa de um texto de dissertação escolar. É a minha opinião, mas eu devo escrever de forma difícil, rebuscada, com palavras muito diferentes. Quer dizer, há um público aí que não vai entender isso. Então, eu preciso fazer com que seja legível essa escrita, que esse entendimento seja legível. Eu preciso fazer com que quem leia, ele entenda, compreenda quais são as minhas ideias aqui. Ela dividiu em 4 parágrafos, tá vendo? Ela colocou aqui, ó, a introdução, esses 2 aqui ela colocou como desenvolvimento e aqui ela colocou como conclusão, tá bom? Um texto muito bem escrito, vale muito a pena ler e eu quero que vocês leiam esse texto com calma. Até porque vocês precisam responder as questões propostas aqui. Então vocês precisam fazer a leitura desse texto. Em um texto dissertativo, eu utilizo também argumentos para que eu escreva melhor esse texto. Então, lá na página 6, eu tenho 2 tipos de argumentos. O primeiro argumento é argumento por autoridade, tá? É o argumento de autoridade. O que é isso? O argumento de autoridade lembra que eu falei com vocês no início que eu escuto por aí opiniões, mas essas opiniões, para que eu tome como verdade, eu tenho que saber de onde vêm essas opiniões, se as fontes que me contaram são verdadeiras, eu preciso verificar isso. No argumento de autoridade, quando eu resolvo colocar isso em um texto dissertativo meu, eu tenho que citar esse autor. E eu tenho que buscar também se essa fonte, se ela se sustenta. Se essa pessoa que disse isso sustenta, realmente, se isso de fato é real, tá? Portanto, nem tudo que a gente vê escrito por aí, o que dizem por aí, são fontes confiáveis. Portanto, eu preciso, como escritor desse texto dissertativo, eu preciso buscar o que está sendo dito por aí, tá? De repente, o professor na sala de aula passa um tema para vocês. O tema, sei lá, é o Covid-19 no Brasil. Quais são as causas? O que o Covid-19 fez no Brasil? Quando começou? Como ele tem se desenvolvido? O que está sendo feito no Brasil para combater esse Covid-19? Beleza, o professor colocou isso como tema em sala de aula. Eu, aluno, então, vou começar a escrever. Então, vou buscar referências desse assunto, desse tema.
Então, nessas referências minhas eu encontro médicos, professores universitários, cientistas, doutores da área falando sobre o Covid-19. Quais são as causas que esse Covid-19 tem causado no país. De repente, ali, desses autores que escreveu, eu gostei de um. Eu gostei de uma citação que tem a ver com o que também eu estou falando. Porque precisa ter a ver, né? Não é tudo que fala do Covid-19 que eu vou colocar no meu texto. Eu preciso colocar no meu texto o que deve fazer realmente sentido. Ok? Então, um autor ali está falando sobre uma determinada situação que o Covid-19 causou. Eu utilizo, então, essa citação no meu texto e coloco o nome de quem citou. Verifico, então, a informação, vejo que essa fonte é verdadeira, trago isso para o meu texto e eu coloco, então, o nome desse autor ali. Combinado? Então, isso aí é um argumento de autoridade. Existe também Existe também um argumento para raciocínio lógico, tá? Ocorre quando o autor, em sua argumentação, utiliza a relação de causa e consequência. Se eu estou falando do Covid-19 em um texto dissertativo meu, eu tenho que colocar quais foram as causas que esse Covid-19 fez, tá? Quais foram as consequências que isso causou aí. Enfim, eu vou lá, busco na fonte e eu cito aqui, ok? Então, para construir um texto dissertativo eu preciso de colocar minha opinião, ela então aí é o que vai dar corpo para o meu texto, tá? E essa opinião minha ela deve ser construída com base em uma base teórica. Eu não posso simplesmente dizer por dizer, só palavras soltas por aí. Eu preciso organizar essas palavras e preciso fazer com que essas palavras tenham uma referência, né? Tá certo? Então, eu tenho que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E usar então tipos de argumentos para fazer com que meu texto funcione de forma melhor, para que o autor consiga colocar para o leitor ali uma compreensão melhor do assunto, ok? Então é isso. Uma dissertação escolar são textos produzidos nas escolas, em salas de aula, tá? Essa é a característica. Outra característica também que tem na dissertação escolar, que também é uma característica de textos dissertativos, é a opinião de quem escreve. Essa opinião precisa ter um valor, ela precisa ter argumentos, ela precisa ter um valor referencial muito bom, tá? Precisa vir de fontes confiáveis, quer dizer, não é todo mundo que sai dizendo por aí que eu devo colocar aqui, eu tenho que ir até a fonte ver se isso é válido, se isso é real, tá bom? E é isso, ok? Pessoal, as orientações que vocês vão das atividades agora segue na página 4. Então vocês têm a atividade da página 4 que vai até a página 12, ok? É importante que toda vez que estiverem construindo atividades, vocês utilizem esses quadros aqui. Esses quadros aqui ajudam muito a vocês a entenderem também o assunto, ok? Eles são sinalizadores aí que explicam melhor o assunto aí da página, tá certo? Galera, dúvidas eu estou à disposição sempre, tá bom? Eu desejo bons estudos, desejo uma boa semana a todos, uma boa aula e é isso. Até mais.